Fala aí, rapaziada do nosso canal Palestra Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Palmeiras sobre o Ituano, 2-0 na Arena Barueri. Os gols do Verdão marcados pelo Flaco Lopes e pelo Rony. E o Palmeiras líder no grupo B, seu grupo no Paulista, né? 13 pontos o Palmeiras tem. E nós estaremos aí analisando aquilo que os comentaristas da ESPN falaram aí sobre a partida, tudo da vitória do Palmeiras. Você vai estar assistindo aqui com a gente nesse vídeo. Mas antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Palestra Futebol. Então vamos aí para o debate, vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Que ele conquistou títulos. O Palmeiras tem uma política de contratar jogadores, desenvolvê-los e depois vender, ou desenvolver e deixá-los no clube. Para valorizar aproveita um pouco e depois vende. Aproveita a qualidade do jogador. Por quê? Porque eles acreditam no trabalho do Abel. É isso. É isso. Por que Por isso que o maior salário é do Abel. Sim, por que eles contrataram? Porque eles contrataram jogadores mais jovens, que eles enxergam um potencial de crescimento como jogador, como atleta, e aí o próprio Abel mesmo já deu. Nós vamos contratar, o Palmeiras contrata por 8 e vende por 18. Só ver o que aconteceu com o Arthur. Contrataram por 18, se eu não me engano, e mas o Arthur foi uma recompra, né, Zé? Também tem que lembrar. Não, mas estou dizendo... Ainda faturou com a venda. Mas aí você vê como são situações diferentes. O ano passado... Ele perdeu o Danilo, Aí ele falou... Scarpa. Ele falou no começo do ano, eu preciso de jogadores prontos. Para resolver. Para resolver. Contrataram o Richard Rios e o Arthur. Resolveram. O Richard Rios demorou um pouquinho, mas a presença do Richard Rios forçou o Gabriel Menino a voltar a jogar futebol. E a ausência do Danilo forçou a nova função do Zé Rafael. E o Zé Rafael Que ontem, inclusive, já foi um pouquinho mais para frente, que agora tem o Aníbal, porque agora chegou a reposição do Danilo. Mas o ano passado, o Zé Rafael, mesmo com a ele deu uma recuadinha, o Zé Rafael foi um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Foi muito bem. E o Abel conseguiu. Eu lembro que nós comentávamos aqui sobre, tem reforços, falta reforços, o Palmeiras precisa disso. Tá bom, aí eu falei assim, Palmeiras precisa de reforço. Tá bom, Palmeiras está numa semifinal de Libertadores e segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Como é que é? O Palmeiras estava numa semifinal de Libertadores e ele era segundo colocado no Campeonato Brasileiro. E aí aproveitou e ganhou o título. Titubeou o Botafogo. Muito daquilo que acontece no Palmeiras é baseado no trabalho do Abel. Vou usar aqui uma coisa que eu tenho certeza que eu terei comentários e serão bem-vindos. O Palmeiras é o que o São Paulo era nos anos 90 do futebol brasileiro. Por acaso você sabe alguma coisa? Acontece alguma fofoca de dentro do vestiário? Você sabe o que eles conversam ali em quatro paredes? O presidente, os dois diretores, né, o Cícero e o Anderson Barros, e o Abel? Ninguém sabe. Ali eles traçam um planejamento, ali eles definem exatamente quais são as contratações, o perfil de contratação. O Palmeiras, eu li recentemente uma matéria, que o Palmeiras traça todos as características, as metas. Ele faz um funil, né, ele tem uma série de filtros para fazer as contratações com os jogadores. Então, por exemplo, para minimizar os erros, tem uma série de critérios. Tem aí na internet, vocês vão é só pesquisar, vocês vão ver. Menezes questiona. Sim, justamente por isso. Mas por quê? Por causa do Abel. Opa! Então, assim, o que eu não acho correto, assim, porque a impressão que dá é que o Palmeiras não pode. A pergunta, o Palmeiras não pode ou o Palmeiras não quer? A minha impressão, respondendo a sua pergunta, é que o Palmeiras não quer, que a filosofia é outra, que a metodologia é outra, e está dando certo, porque tem títulos e tal. E tem que lembrar, o elenco do Palmeiras recebe muito bem. A lei, eu não estou aqui para defender a lei, né? Estou só falando que é a realidade. Jogadores do Palmeiras recebem salários altíssimos. Eu não vou falar aqui porque eu não gosto de revelar. Mas estão entre os maiores do país. Estão entre os maiores do país. O Abel renovou por mais um ano. Então, assim, não vem com essa história de que não tem dinheiro. No Brasil é o treinador melhor remunerado. Acho que na América do Sul, né? Na América do Sul. Melhor remunerado. Eu falo o salário dele, se vocês quiserem, eu falo de boa. E aí o que acontece? A pergunta é essa, eu acho. Não tem ou não quer? Eu acho que não quer, porque confia muito no trabalho do treinador.
Então tem que tomar muito cuidado, porque daqui a pouco perde uma partida, vão cair de porrada em cima da Leila. Porque não contratou. Não fez foi assim o ano passado. Não, mas eu estou só falando. Então existe uma contradição aí em relação às declarações. O que tem que deixar claro é o seguinte, até passar por Edu, depois os companheiros, tem que deixar claro é o seguinte, vamos lá, a filosofia do Palmeiras é essa, não vai mudar, acabou, ponto. Não adianta também de ficar aqui, o Palmeiras podia contratar. Eu acho que tem jogadores que passaram aí nesse período. O Inter, por exemplo, foi buscar o Valência. Excelente contratação. O Valência é um cara que podia jogar no Palmeiras. Não sei se o Palmeiras chegou a avaliar esse valor aqui me interessa. Desculpa. O Luiz Soares não é pro Grêmio foi espetacular. Eu vou contar uma história. O Palmeiras me parece que não é o perfil pela idade, ainda mais que não podia jogar no sintético, né? Como é que o Luiz Soares ia jogar quando era mando do Palmeiras? Vou contar uma história de bastidor, aproveitando que o Eduardo Menezes está aqui, que ele tem fontes, né? E conhecedor do Palmeiras, história do Palmeiras. Cobrei 13 anos o Palmeiras. Então ele sabe o que eu vou falar. Uma dessas reuniões aí de presidentes, né? Não sei se foi na CBF ou na discussão de liga, você até sabe o que eu vou falar. Sim. O presidente do Palmeiras falou assim, quanto custa o jogador ali? A multa? Custa tanto. Assim, qual é o valor? Daí? X, pagou. Ia fazendo cheque. Sim. Aí o presidente, não. Tem que... Não, me fala. Coincidência ou não, depois esse rapaz renovou o contrato, depois disso. Sim. Né? Me fala aí o preço, que eu vou levar esse jogador pro Palmeiras. Foi assim. Não foi assim? Foi. E aí o presidente falou, não, tem que pagar a multa. Na frente de outros mandatários também. Tem que pagar a multa, tem que fazer isso e tal. Então tá bom. Aí uma semana depois o jogador renovou o contrato, aumentaram a multa lá em cima, entendeu? Então assim, precisa só tomar um pouco de cuidado para justamente cair a pressão em cima de muitas vezes em determinados momentos que não é a responsável. E eu acho até que o Zé está falando sobre as declarações do Abel, e aí pode surgir essa ambiguidade da gente imaginar sempre que, em um jogo, ele em dezembro fala uma coisa, em fevereiro outra. Só ter esse cuidado, às vezes, nessa mensagem que é passada, justamente para não trazer uma pressão que pode ser desnecessária para o seu vestiário e para o seu elenco. Quando a gente olha as últimas contratações do Palmeiras, e aí vocês brincam muito comigo do Flaco, o próprio Flaco Lopes, o Abel brincou com ele dizendo, mas você é argentino mesmo? Porque eu não estou sentindo você com aquele empenho, aquela garra argentina. Ele falou que fez isso para mexer com ele, para ele despertar. O Flaco está no caminho que o Atuesta não conseguiu, mas eles foram contratados quase que próximo ali. E isso é uma demonstração de que o Palmeiras faz as apostas dele e, obviamente, que umas vão dar certo, outras não. As próximas, Rômulo e o Lázaro. Ele até disse ontem na entrevista, estamos trazendo 2 garotos que podem nos auxiliar. Mas o Palmeiras, quem que ele contratou agora nessa janela que você fala assim, bom, esse cara, até o Caio, que veio do São Paulo, não é o paulista, não. Ninguém vai buscar no aeroporto. Então, não é o cara... Não tem jogador de aeroporto no pessoal do Palmeiras. Se você fosse contratado, com certeza o aeroporto estaria lotado. Lotado. E aí iria ser mais ou menos igual o Borja. Ia ser igual o Borja. Festa na chegada. Aníbal Moreno festa é bom, na saída. É bom jogador, hein? Aníbal, então. Mas o Aníbal é bom jogador. Melhor reforço do Palmeiras. Mas também não é de aeroporto. Mas também é uma aposta, né? Porque o Palmeiras foi buscar um cara que, tudo bem, ele está um estágio à frente dos outros, mas ele é uma aposta ainda do Palmeiras. O fato é que o Palmeiras teve a oportunidade nos últimos tempos de contratar, por exemplo, o Hulk. Então, uma gestão que ainda, tudo bem que mudou, tinha os diretores que estavam naquela ocasião, ainda estão, o Boazzi estava, e o Palmeiras não quis o Hulk. O Palmeiras não quis o Diego Costa, por exemplo. Também, outro. Então, tô falando, são nomes que passaram e tal, foram para outros clubes, o Palmeiras não quis. E aí é uma visão, William, que você tem que avaliar e fazer ela com frieza, porque eu aqui sentadinho com ar-condicionado, eu sempre imagino que tem que trazer o cara do aeroporto. Mas às vezes, William, dentro do seu vestiário, você quer um time que tenha uma marca que não jogue apenas pro cara do aeroporto. Então, eu às vezes faço essa cobrança aqui também, mas a gente tem que ficar refletindo. Tá dando certo. E aí, muito pelo mérito do Abel. Muito pelo mérito do Abel. E aí, você vai quebrar essa coisa. A história, time que tá ganhando não se mexe? Desde que o Abel chegou, isso tem dado certo. O ano passado, a gente concorda nisso. Me parece que chegou no limite. Sim. No limite. Sim. Se o Botafogo não titubeia... O Flamengo não troca técnica, às vezes né? Não tem briga, a coisa estava ali. Mas o Palmeiras tem um baita mérito, porque quando caiu no colo, o Palmeiras falou, é meu, eu vou. Outros tiveram oportunidade e não aproveitaram. O Palmeiras aproveitou. Então tem mérito. Não é só o demérito do outro. Tem um mérito pra caramba do Palmeiras. Me parece que chegou no limite. Mas, Birner, cara, tá dando certo, cara.
Tá dando certo. Essa metodologia do Palmeiras, essa filosofia do Palmeiras, ela dá certo. Ela dá certo porque vários jogadores, não é só por títulos, né? Não só pelas conquistas, que são fundamentais. É o carimbo, tem que ter, senão não tem jeito. Se não estivesse ganhando, já estavam mudando o planejamento. Mas também, o Palmeiras está usando muita gente da base, o Palmeiras está ganhando dinheiro com o jogador, tem retorno técnico desses meninos da base, tem os títulos, tem a venda e tem jogadores que o Palmeiras está trazendo que ele desenvolve, depois vende e ainda mantém uma espinha dorsal. Então, cara, e aí? Mudar para quê? Essa é a pergunta. Não, bom, primeiro, mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. É o seguinte, o Palmeiras tem uma política de trabalho. É isso. Uma metodologia que, em primeiro lugar, sempre é o coletivo, onde ninguém fica acima de ninguém. Tanto que o Abel conseguiu, com o tempo, colocar o Dudu no mesmo patamar dos outros jogadores. O Dudu que chegou como uma estrela, voltou como uma estrela do Palmeiras, pelo que ele fez antes, de sair do clube e retornar. E o próprio Dudu se incomodou com isso e o Abel conseguiu resolver essa situação. Então, você não pode levar para o Palmeiras uma estrela. Você pode levar até algum jogador amado, algum jogador com uma grande história, mas que de alguma maneira ele não vai ser o centro das atenções. Então, vou dar um exemplo. Outro dia tem um tal do William José. Isso, teve essa conversa. Cai que nem uma luva. Tá tendo. Cai que nem uma luva. Você acha que cai que nem uma luva? Uma luva. Primeiro que é muito bom jogador. Foi um dos caras que foi injustiçado pelo São Paulo, por favor. Um dos caras que foi injustiçado no São Paulo na época quando saiu. Porque era um jogador tímido. Eu acho que a carreira na Europa consegue mostrar que é um jogador de nível elogiável. Ele faz todos os trabalhos que o Flaco Lopes deveria fazer, ele faz um nível bem melhor. E já está pronto para isso. Mais finalizador, trabalha melhor no pivô, entende melhor as posições do campo. É um jogador que está pronto. O Flaco Lopes pode chegar nesse nível, mas é um jogador que está pronto. Mas você pega o Diego Costa, que você citou. O Diego Costa não tem nada a ver com o Palmeiras. Nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque o Diego Costa, no Palmeiras, ele viraria o centro das atenções e o time precisaria jogar para ele. E o time do Palmeiras não joga para ninguém. Não tem jogador que joga. Quem são as grandes estrelas do Palmeiras? Veiga joga pro time. Rony joga muito pro time. Zé Rafael joga muito pro time. Gustavo Gomes, porque é zagueiro. O Dudu também joga, né? Tava bem jogando pro time. Então, eu acho que o sagrado coletivo no Palmeiras, o intocável, é a maneira como o grupo tem feito a sua personalidade, como foi formada a personalidade do grupo do Palmeiras, de grupo vencedor. Porém, tem uma temporada onde muitos times investiram. Se o Palmeiras perde o Veiga, por exemplo. Não tem reposição. John. Isso é um problema. E o Abel, por mais que seja o técnico do futebol brasileiro, ele tem o limite, porque ainda quem decide os jogos são os jogadores. Sim. Os técnicos fazem enorme diferença, os técnicos posicionam os jogadores, os técnicos melhoram os jogadores, os técnicos cuidam do ambiente. Os técnicos são essenciais. Mas quem rouba a bola, quem toca a bola, quem se posiciona e cumpre o que o técnico pede, é o jogador. E o próprio Abel sempre fala disso. Tem um limite o trabalho do técnico. Então, se o Flamengo acertar um grande trabalho que o Tite pode realizar, institucionalmente o Flamengo funcionar como funciona o Palmeiras, é difícil. No mata-mata pode ser. Você acha que se o Flamengo ele consegue encaixar e entregar tudo aquilo que a gente espera do elenco que o Flamengo tem, que seria algo sensacional, né? Estou dizendo dar show todo jogo, mas entregar aquilo que pode entregar. Se o Flamengo atingir sua capacidade, você acha que o Palmeiras tem que repensar a sua estratégia? Eu acho que, primeiro, falando que não tem dinheiro. Pois é. Essa para isso. Que eu acho questionável. Se precisar investir, se a coisa apertar, acho que aparece. Eu acho que as finanças do clube estão acima da loucura externa que algumas pessoas querem. Mas você acha, Birne, que o Palmeiras arrecadando só de... O Palmeiras deve arrecadar bom dinheiro. Deve ter dinheiro para você fazer. Tem dinheiro, tem. Você não precisa... Quanto? 700, 800 milhões de reais de faturamento. No ano passado, né? Você não precisa fazer 15 contratações de 40 milhões, 10 Porque tem uma estrutura ali já. Tem uma estrutura. Mas você dá uma qualificada no seu elenco, você gasta um ou dois jogadores. Mas com o jogador que tem esse perfil do grupo. Não, mas tudo dentro daquilo que o Palmeiras trabalha. Vou dar um exemplo. Outro time. São Paulo é o time Operário hoje.
nível técnico, para mim, é um pouco pior que o do Palmeiras, mas é um time operário. Né? O São Paulo tem menos jogadores que resolvem agora, vamos ver essa temporada, se melhorou ou não melhorou, do meio campo para frente. Tem possibilidade de ter melhorado, atrás perdeu o Beraldo, fazer uma resumido. Mas o São Paulo trouxe o Rames. O Rames é o Não oposto. se encaixaria no Palmeiras. O Rames é um jogador do aeroporto. Muito? O nome, bate na bola. Mas não se encaixaria no Palmeiras. Diferenciado, como gosta de dizer o Bubu, tecnicamente. Ainda bem que o São Paulo não fez ele jogar do jeito que ele queria. Porque o São Paulo tornou o seu coletivo, o seu ambiente, os méritos de quem corre um pelo outro ali, que contribuem muito mais para o resultado. Porque não é coisa pessoal. O que faz o time ganhar jogos, que contribui muito mais para o time ganhar jogos, colocou isso acima do jogador do aeroporto. Ou seja, o São Paulo, na sua política de fazer time operário, porque o São Paulo também não tem dinheiro para gastar 15 milhões de euros em jogador e etc., o São Paulo cometeu um lapso quando ele escolheu o Rames. Pode ter ganho outras coisas, o diretor falou que ganhou ali, visibilidade e tal, o time do torcedor perfeito, mas dentro de campo o São Paulo cometeu um lapso. O Palmeiras não escorrega. E não vai escorregar. Mas não vai escorregar. Já escorregou com alguns nomes que não são de aeroporto, né? É isso que eu quero chegar. Pode Merentiel. falar. Primeiro eu quero falar, olha, isso é informação essa semana, o Palmeiras vendeu mais um garoto da base, o Cauã Santos, por 10 milhões de reais. Cauã Santos, não é o Hendrick. O Hendrick é a maior venda da história do futebol brasileiro. Né? O dinheiro tá pingando, então assim, dizer que o Palmeiras não tem dinheiro é sacanagem. Sabe? Tá aqui o Eduardo de Menezes durante muito tempo cobriu o Palmeiras. O Palmeiras não tem dinheiro para gastar Então, 15 milhões de euros no Palmeiras mês, já como disse o Abel. Não é que não tem dinheiro. Ainda no início da era Abel, ali um pouco antes, o Palmeiras dizia que o teto salarial dele era 700, 800 mil. Você ligava para qualquer cara do Palmeiras e falava assim, não, vocês estão divulgando que o salário do Lucas Lima chegou a 1 milhão, né? Que o Goulart é 1,5 milhão. Não pode. O teto do Palmeiras é 700 mil e por isso que a gente vê administrado. Cascata. Todo mundo sabe, o Pascoal, que cobre o Palmeiras muito bem também. Sabe? O Palmeiras tem vários salários monstruosos, gigantescos. Mas o teto mais de 1 milhão. Não, então assim, o Palmeiras fatura demais. Ele tem a melhor base do Brasil. Esquece o time profissional. A melhor base do Brasil hoje, há um bom tempo, é a do Palmeiras. Fica vendendo jogador à torta e direita. O Estevam, sei lá, daqui a pouco pro outro que vai. Então, assim, dizer que o Palmeiras não tem dinheiro é sacanagem. É você querer iludir. Mas você acha que o Palmeiras tem dinheiro para comprar, para concorrer com o Flamengo? Tem. Eu não acho. Talvez não tenham a mesma quantidade do Flamengo, porque o Flamengo faturou 1 bilhão e 300 milhões. Mas quem que é o segundo? Você vai ver o Palmeiras, 700 e 800. Se o Inter pode contratar, se o Corinthians, do jeito que tá bagunçado, pode contratar... De 1 bi 300 para 700, são 500 milhões de reais em contratações diferentes. E do Palmeiras muito para os dinheiro. outros, então. E a diferença do Palmeiras, quanto ele é maior, quanto ele arrecada mais que os outros. Então, assim, para mim é cascata. É cascata. O Palmeiras fala que não tem dinheiro... Ó, pelo amor de Deus, a gente tá vendo aqui, o Palmeiras tem um estádio espetacular, muito bem localizado, superavitário, o programa sócio-avante do Palmeiras é um sucesso, né? Então só com a própria torcida, o Palmeiras hoje, se sai a Crefisa, que é ele consta o terceiro maior patrocínio desse país, sai a Crefisa hoje, o Palmeiras ainda voa, sabe, nada de braçada. Isso aí é Crefisa e entra um outro que vai dar mais. Não é aquele cenário quando era a época da Parmalat, quando saiu a Parmalat, o Palmeiras literalmente caiu. E ali, a gente falou de bom e barato, a gente não, né? Quem falou ontem foi o Abel. Bom e barato era a política do Mustafa, lembra? Logo que saiu a Parmalat e o Mustafa era o presidente, tinha que cuidar, ele falou, ó, o Palmeiras agora está numa nova realidade, é a política do bom e barato. O Palmeiras foi para a segunda divisão e isso virou um trauma do Palmeiras. Falar bom e barato, tem que parar com isso. Bom e barato, o Palmeiras cai. O Abel tá falando isso, a gente tá procurando jogadores bons e baratos, tipo Rios, tipo Rômulo. E eu acho que o Palmeiras, na situação que tem hoje, extremamente confortável. A dívida do Palmeiras reduziu drasticamente. E boa parte da dívida do Palmeiras era com a própria Crefisa. Né? Aquele rolo que teve ali, Banco Central, não sei o quê. Então a situação do Palmeiras, comparando com os outros times do Brasil, ela é muito confortável, deliciosa, saborosa, entendeu? Financeiramente. A instituição como um todo, sabe? Tá, quase tudo dá certo no Palmeiras, da base até o time profissional, o time feminino é um que raramente briga com o Corinthians, entendeu? O Palmeiras, se não me engano, são 20 milhões de reais pro time feminino agora. Falou que não tem 15 milhões para contratar jogador. O time feminino do Palmeiras agora, se não me engano, tem um patrocínio, alguma coisa em torno de 20 milhões só pro futebol feminino, né? Então, assim, o Palmeiras está numa situação, assim, num pedestal hoje no futebol brasileiro. Quem foi contratado pelo futebol brasileiro, o Palmeiras deveria ter tentado contratar. Aí, por exemplo... Porque voltou Scarpa,
Veio o De La Cruz. Qual desses jogadores... Então, o Palmeiras mas, por poderia? exemplo, Valência, Eu vou fazer uma Luiz comparação talvez o De La internacional. Cruz. Eu não estou dizendo se tinha contratar ou não, estou dando nomes aqui. Talvez o De La Cruz. Eu queria fazer uma comparação. Eu mexo muito com futebol internacional, eu adoro. O Guardiola, City, De La Cruz é o que único tem que eu dinheiro acho que é. infinito, tal. A base do guardiolismo é o jogo coletivo, é o jogo associado. É o time e tal, não sei o quê. Diziam durante muito tempo que o Guardiola não gosta, mais ou menos como o Abel. Pra ele não é legal ter estrela. Chegar jogador tipo Ibrahimovic, tipo Eto'o. Então, ele só foi ganhar a Champions League quando ele chegou e contratou o Haaland, que é um centroavante, que é um cometa que faz gol à torta direita. Aí tu não fala, será que ele vai se adaptar com um centroavante? Ele vai ficar aqui num poste parado na área? Será que ele vai ter ego? Time. Então, mas assim, as pessoas questionavam isso. Poxa, não é hora. Ele só foi ganhar a Champions quando ele contratou o Haaland. Com todo o jogo coletivo, maravilhoso, estruturado. O futebol precisa de estrela. O Real Madrid não é o maior clube do século, ou da história, porque só contrata jogador Vinícius Júnior, jogador jovem, Rodrigo. Mas isso ele é vai madridismo. contratar o Mbappé. É outra história. Não, tá bom, mas assim, jogador ainda é o que faz a grande diferença na excelência do futebol. Ainda é. Jogador é o que faz. Nos momentos decisivos, o melhor vence. Então, assim, o Palmeiras ganhou aqui, ganhou ali com o Abel, com um time limitado. O próprio torcedor palmeirense sabe disso. O Palmeiras é bicampeão brasileiro, ganhou os Libertadores. Você falou do Veiga. Eu vi torcedor ontem reclamando do Palmeiras. Mídias sociais, a gente acompanha muita coisa, assim. O Veiga precisa ter uma sombra. Cara, mas o torcedor o também Veiga tá jogando bem? Tá, legal, é um bom jogador. O Veiga precisa de uma sombra pra ele no Palmeiras. Mas a sombra tem que ser uma estrela, não tem que ser um jogador que vai crescer dentro do Palmeiras, como aconteceu com o Veiga, como aconteceu com todos os jogadores que foram importantes ali. Se o São Paulo tivesse dinheiro, o São Paulo contratava craque. Tenho certeza. Entendeu? Então o São Paulo não é, temos um time operário, vamos morrer abraçados pra sempre com times operários. E esquecem jogadores de alto nível. Cara, o São Paulo não tem o Abel. Você não pode pensar assim se você tá sonhando no mais alto. A opção é o trabalho do Hoje o Palmeiras, então, Zé, eu diria... Mas eu concordo, não dá pra dizer, não vou contratar porque não tem dinheiro. Eu diria... O Mourinho, que é o ídolo do Abel, chegou na Roma, eu quero o Lukaku, vem Lukaku, de bala. Ele não montou uma Roma operária, ele tentou montar e brigou lá com o diretor pra montar um time forte. Diversos palmeirenses desequilibrados na ESPN. Eu não sou um deles, hein? Um deles tá de férias. Senão já estava enlouquecido no meu ouvido aqui. Um deles, inclusive, está perto daqui. Mas tudo bem. Pulando essa parte de quem está perto ou quem está longe, né? Se o cara usa óculos ou não usa óculos, tanto faz. Tem todos os tipos. Tem os que usam óculos e que não usam óculos. Entendi. Tem dois assim que para mim são dois ícones. Dimas Copedê e Marcelo Alonso. É o xiita, esse é. Dimas Copedê é frequentador do clube. Dimas Copedê joga bola no clube, mora perto do clube, vive o clube. Ele mora lá praticamente. E tem fontes. Tem fontes. Certa vez ele estava conversando com uma fonte que é sempre muito bem informada e eles falou, olha, não tem dinheiro para contratar nesse nível. E eu acredito no Dimas. Ô, Birner, eu acho que... Eu acredito cegamente então precisa fazer uma CPI no Palmeiras. Pra onde tá... Cara, olha a venda só do Hendrick. Esquece o resto. Não tem dinheiro pra contratar. Cara, você vende o Arthur, lucra um monte em Quanto? cima, vende Cauã Santos, vende todo mundo. Só uma coisa aqui rapidinho, não tem dinheiro pra O contratar. Zé falou os salários dos jogadores, o salário do Abel é outra ideia de onde gastar o dinheiro. Eu quero ver se vocês me ajudam aqui, que eu não tô lembrando valores, mas vocês foram altos. Quando trouxe de volta o Arthur, pagou quanto pelo Arthur? 20 milhões, alguma coisa assim. 20 milhões. Alguma coisa, porque vendeu pelo dobro. O Flaco Lopes, quanto foi? Então, mas aí... Quanto foi o Flaco Lopes? Olha, eu prefiro nem falar. Não, fala. Acho que foi uns 12 milhões, uma coisa Flaco assim. Lopes, acho que foram 50 milhões de reais por 60%, tô se não me engano. dólares, Se não me engano. Quer dizer... William, mas só tô citando duas. Era o que eu ia falar agora. Tem porque dinheiro. É o seguinte, ó. O Abel falou em euros, 15, 20 euros. Mas a gente tá dando valores aqui que são altos. Tudo bem, Só os William, bônus do Hendrick. O Hendrick, cada 5 gols que fazia no Palmeiras, era 5 milhões de euros. Eu entendo o que você tá falando. Isso vale. aí, quando a gente olha o balanço do clube lá, você olha e fala, pô, entraram tantos milhões e estão gastando menos. Eu entendo o que você está falando. Só que hoje a política é... O Palmeiras, eu ouvi de diretor o seguinte, pô, mas não vai contratar? Mas nós seguramos o Rafael Veiga, o Dudu, Zé Rafael, o Gustavo Gomes. Você acha que o Palmeiras ganhando tanto assim não tem proposta para os jogadores? O Abel também Você nem ouve de proposta. Agora, quando o Palmeiras precisou... O Gustavo Gomes pintou, né? Quando o Palmeiras precisou resolver... Teve que dar uma reforçada ali, tem que dar um negócio a mais. Quando o Palmeiras precisou resolver o problema do lado do campo, ele não foi no Flaquito Lopes, no Merentiel, no Atuesta, nesse perfil de contratação. Ele foi no Arthur. Arthur, você fez um baita brasileiro, deu a grana. Eu acho que tem o dinheiro, é questão de prioridades. O olhar é sempre em relação ao Abel e à manutenção do elenco. Porém, tem dois grandes problemas que o Palmeiras não pode deixar a coisa... São duas armadilhas. A primeira, o Abel é muito competente. Mas acreditar que o Abel é a solução para tudo...
Talvez não seja, porque... Sabe por quê? Porque ele tem mais um ano de contrato, né? Isso. Não, mais um. E Quando ele... terminar o ano, se ele for embora, Aí você vai que ver. teremos outro treinador Isso. que tem essa mesma política, filosofia, esse Perfeito. trabalho de altíssimo E você nível vê que o que Abel isso até pro Abel desenvolveu no não é Palmeiras? tão legal, porque várias vezes ele fica desabafando, mandando letra nas entrevistas. Porque aí vai vir outro treinador, ele vai querer outro perfil e tal, a coisa vai E mudar. o segundo ponto nós estamos aqui do lado do Zé, que poucos, e eu já falei isso pra ele em vários momentos, poucos são os Zé Elias, que com 16, 17 eu vou chegar, vou jogar no meio de campo do Corinthians e me dar essa camisa. É natural que o menino com 18, 17, 19 passe por um período de adaptação, porque aí corre Apesar o de risco... você não ter entendido isso com o Hendrick ano passado, quando você criticava o Rafael Mentira. Prata e chamava ele de inimigo da alegria. Não, porque ele o era Rafael Prata contra queria o que o Hendrick. Hendrick se adaptasse para jogar. Mas o Hendrick é diferenciado. Olha o que ele tá fazendo no Sub-20. Aliás, ô Agora. Ramon, deixa, Ramon. aliás, sai. ontem- Contra a Argentina não vai não, Ramon. Aliás, deixa os meninos fechar lá. feio o time Ontem a do Brasil Venezuela ontem. meteu um 2-1, a sorte é que o Você também VAR acha que anulou. aquela bola entrou? Ufa! Não, eu acho... Não. Ô, William, Sei deixa, não. Ramon, deixa os meninos fecharem aí. Não tem Deixa... 100% de Agora só convicção, isso. mas tudo Porque bem. sabe, porque só pra eu terminar, Vai lá, assim, o John, por exemplo, é um grande jogador. Um menino que é promissor. Só que toda vez que sai um Veiga, sai alguém da linha ofensiva, botam o John, a expectativa do torcedor é, pô, entrou, o moleque tem que jogar no mesmo patamar. É. Por isso que eu tô te falando. Então tem o período de adaptação e talvez o elenco, se eu fosse diretor do Palmeiras, eu ia contratar esse substituto do Veiga que você citou. Um cara melhor, Que vai ser o Rômulo, né? mas então, um pouco mais à frente em relação a estágio de trabalho. E não precisa ser, tem que pensar em Palmeiras caras... brigou, o Palmeiras brigou pelo Rômulo vai Scarpa ser na essa volta. safra do Por Veiga. isso que eu Não acho brigou. que o mas sucessor acho que o natural Scarpa- do Abel seria o Vojvoda. Agora o torcedor do Fortaleza fica pé da vida. Eu acho que o perfil Claro, mas eu vou... é o Vojvoda. Eu digo para você o seguinte... Mas, vamos ver se o Abel também não renova, fica mais isso- depois e tal, enfim. Tem que seguir, tem que Esse assunto seguir. nesse momento é sem propósito. Mas de qualquer maneira, levantado. De qualquer maneira... Ah, por que sem propósito? Porque o senhor está questionando vai embora seu agora, comentário ele sem vem propósito. questionar, me dá lógica isso. Você tem que, a direção tem que fazer alguma coisa. O meu comentário teve absurdo, propósito? cara. Teve. Mais ou menos. Olha lá, ele é um ombudsman agora. Agora o senhor é um ombudsman Peraí, do deixa eu programa. entender uma coisa. Tá definindo as pautas. Tá definindo as pautas. É Falando que a brincadeira. pauta Ele não vai serve. dar nota no final do programa. Fulano tirou Ele é sarro. comentarista de comentarista. É um ombudsman. Eu não tem entendi o tamanho sem pra isso. propósito. Ninguém tá dizendo que o Abel vai embora agora, ninguém tá dizendo que o Vojvoda vai deixar o Fortaleza, inclusive tem uma sei. relação, uma afinidade com o Fortaleza incrível. Loucura esse assunto. Só que o nosso glorioso Eduardo de Menezes levantou um ponto que é exatamente o que eu penso. Nessa filosofia, o Abel se encaixou perfeitamente e o Abel, inclusive, é capitão dessa filosofia, certo? É um cara que está capitaneando essa filosofia. Quando ele sair, pelo que a gente vê no futebol brasileiro, principalmente, eu não vejo treinadores, muitos, né, com esse perfil. Vou lhe dar uma informação. o Abel acho que treinou. o cara- Olha que eu coisa acho legal. que o Vou lhe cara- dar uma eu acho que informação. o cara que se encaixa nesse perfil lá pra frente, quando o Abel sair, não sei nem... O contrato termina esse ano, de repente ele pode renovar. Seria o Vojvoda. Só falei isso. Perfeito, não mas tô- eu Então tá aí, pessoal, foi o debate da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas falaram aí sobre a vitória do Palmeiras 2-0 em cima do Ituano. Próxima partida do Verdão será na segunda-feira contra o Santo André, fora de casa. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Palestra Futebol.